Vamos lá, rapaziada. O Fluminense tinha até sexta-feira agora, essa sexta, às 19 horas, para mandar uma lista dos inscritos para a Taça Libertadores 2024. Nessa inscrição, né? Primeira inscrição devem constar 50 nomes. E o Fluminense já deve ter enviado, só que ainda não saiu em site nenhum, não temos informação de que nomes são. Quem está incluído na lista, quem não está, mas são 50 nomes, né? Tem muito garoto nessa lista, muito jogador nessa primeira relação que é mandada para a Conmebol. Caso o Fluminense passe para as oitavas de finais, pode trocar 5 nomes lá para junho, né? Aí já entra o nome do Thiago Silva. Aí já entra, aí tem que ver os outros 4 para trocar o nome da galera. Então, passando para as oitavas, pode mudar a lista aí, pelo menos uns 5 nomes. Hoje a gente teve uma notícia muito boa, que é do Calegari, que voltou a treinar, ele que teve uma contusão séria, rompimento dos ligamentos do joelho, lá no Los Angeles Galaxy. Ele não joga desde o dia 2 de setembro, voltou para o Fluminense, fez o tratamento médico dele bonitinho, e hoje, nessa sexta-feira, nesse feriadão, treinou normalmente com o elenco no campo, com bola, então está muito próximo de retornar, e deve ser 50 nomes incluídos na primeira relação de inscritos para a fase de grupos da Taça Libertadores. Então ele deve estar entre os 50. E isso é importante, que o Fluminense ganha mais uma opção para a lateral direita, né? Para a posição ali do Guga, para aquela sombra ali com o Samuel. O Samuel é o titular absoluto, está treinando normalmente, vai jogar na estreia. Mas a gente tem o Guga, que é um pouquinho questionado, e ter o Calegari fazendo uma sombra para o Guga, para ser um reserva imediato do Samuel, é importante. Aí você vai me dizer, pô, mas o Calegari é volante, mas na maioria das vezes ele foi utilizado na lateral, e principalmente na lateral direita. Por isso que eu estou dizendo que o Fluminense ganhou mais uma opção por ali. Aí quem vai perdendo espaço é o Justin, o Johnny. Esses jogadores devem ser emprestados para ganhar uma rodagem em outro clube. Então ter o Calegari é importante. E o Calegari, como vocês falaram, é uma opção na posição de volante, naquela função que o André exerce. Então é um jogador muito interessante, quebra até galho de lateral esquerdo. Então são mais opções. Quanto mais jogadores versáteis, que jogam em mais de uma posição, é melhor para o Fluminense. E é desse tipo de jogador que o Fernando Diniz gosta de trabalhar. Então é muito boa a notícia do Calegari já estar bem e treinando com o grupo, e possivelmente nessa lista que vai estourar a qualquer momento. Talvez vocês estão vendo esse vídeo agora, a lista dos 50 inscritos para a fase de grupos seja divulgado pela imprensa. Ótima notícia, né, rapaziada? E o Iago Ferreira, hein? É natural, né? Tem a final do Campeonato Carioca nesse sábado contra o Flamengo. É uma exposição tremenda. O Fluminense está nas mãos do Iranildo, queira ou não, ele mudando de conversa, ele botando o Fluminense de contra as cordas, contra a parede, ou não. O Fluminense está numa situação desconfortável, tem que sentar para negociar. Só vai ter uma conversa definitiva no final do Campeonato Carioca, que o jogador vai voltar. Ele está emprestado ele já foi emprestado ao Náutico. Ele foi emprestado agora novamente ao Nova Iguaçu até setembro. Setembro por quê? O final da Série D. A Série D do Brasileirão vai até setembro. Aí é o tempo do empréstimo dele. Mas caso o Fluminense queira o retorno dele imediato, acabou o Campeonato Carioca, o Fluminense pede, volta que eu preciso de você. Aí vai depender do Fluminense. Mas essa definição do retorno do Fluminense para o Fluminense, do Iago Ferreira, ou da permanência dele até setembro, aí a gente vai ver depois do Campeonato Carioca. Só que lembrando disso tudo, que o contrato dele vai até dezembro com o Fluminense, e no meio do ano, em junho, antes do término do empréstimo dele, olha que coisa chata, em junho ele já pode assinar um pré-contrato. E já tem 2 clubes grandes da Série A, interessados nele. E clubes que têm capacidade de fazer uma compra, ou de chegar e botar uma minhoca aí na cabeça do Iranildo, que é o seu pai, que é o seu é o responsável pela sua carreira também. Então acho que é até mais difícil você ter um pai
como responsável pela sua carreira. Lembra do Gerson, que o pai dele era o empresário dele, que coisa complicada? Acho que o Marco, não sei se o Marcos Paulo também era, mas o Gerson eu sei que era. E era bem complicada essa conversa do Fluminense, dos dirigentes do Fluminense, com o pai do Gerson. E com o Iranildo, que é um ex-jogador, passagem pelo Botafogo, Flamengo, sabe toda aquela malandragem, gosta de ouvir uma conversa. E dois clubes grandes da Série A, já botando minhoca na cabeça, procurando o staff do jogador, isso deixa a gente um pouquinho desconfortável. O Fluminense também. Já pensou, no meio do ano, ele assina um pré-contrato com um desses dois clubes e sai de graça em dezembro? Acho que ninguém quer isso. Quais são esses dois clubes interessados aí que surgiram para... Eu já falei aqui uma vez num dos vídeos que um deles é o Corinthians. O Corinthians está interessado no Iago Ferreira e, dependendo da atuação dele na final do Campeonato Carioca, esse interesse pode se intensificar. A outra novidade, outro clube da Série A que está interessado nele é o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. Então ele pode se transferir para Minas, jogar pelo Cruzeiro, que é um grande clube, está na Série A. Então tanto o Cruzeiro como o Corinthians consultaram o staff do jogador, consultaram o pai dele, o Iranildo. Na reportagem do GE, até perguntaram para ele sobre o interesse desses dois clubes da Série A e como ficaria essa situação, se volta o Fluminense ou não. Ele deu aquela esquivada maneira, né? Ele se esquivou sobre o futuro e diz que as propostas estão nas mãos do seu pai, o Iranildo. Então ele não vai resolver nada, quem vai resolver é o pai, deixou isso bem claro, é o meu pai que vai resolver, a situação é com ele, e a situação do pai com o Fluminense é um pouquinho desconfortável, como foi naquele podcast do Getúlio Vargas, ex-goleiro, em que ele falou que o filho dele não teve oportunidade, não ganhou chance, que se tiver uma proposta de fora ou aqui do Brasil ele vai sentar para conversar. Deixou o Fluminense em alerta, e o Fluminense está tentando se movimentar para estender esse contrato e emprestá-lo novamente, porque pelo que o Fluminense demonstrou, e até pela forma que ele foi emprestado, uma forma que não é comum do Fluminense fazer, todas as vezes que o Fluminense vai emprestar uma joia, ele dá mais um ano de contrato para ter aquele descanso, para poder, né, conversar e poder renovar o contrato, para não perder o jogador de graça. Mas com o Iago Ferreira isso não aconteceu. Mas está nessa situação. Vamos aguardar. O negócio é o seguinte, para resumir, vamos aguardar com muita calma o Campeonato Carioca terminar, essas finais aí entre Nova Iguaçu e Flamengo, sentar, chamar o Iranildo, conversar e tentar estender esse contrato aí, porque tá claro que o Fluminense não quer o jogador, mas sair de graça é pior ainda, né? Sair de graça não é isso que a gente quer e vamos torcer para que seja da melhor forma possível a administração dessa situação do Iago Ferreira com o Fluminense e o seu pai, o Iranildo Chuchu, né? Então vou ficando por aqui, pedindo sempre aquele like esperto, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Um ótimo feriadão para todos vocês. Até o próximo vídeo.